E na nossa bancada hoje nós estamos aqui com a Luciana Metz, que é nossa psicóloga, e já vamos de vinheta. Dicas de saúde e bem-estar. Mente sã, corpo são. Rasca Saúde, com Luciana Metzger. Bom dia, Luciana! Seja muito bem-vinda aqui à nossa bancada. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Vamos falar um pouco também sobre saúde mental. Uma questão que preocupa muita gente. Mas você vai estar por dentro aqui de muita informação bacana para você empregar no seu dia. Bom dia! Muito obrigada. Que bom estarmos juntos novamente. Vamos lá. Luciana, sobre essa questão hoje, vamos lá, entramos no Setembro Amarelo, já praticamente, já passamos da metade, não é? Eu vejo muitas empresas trabalhando essas questões, né, parte da saúde mental. Qual é a mensagem que você deixa pra gente sobre essa questão hoje, né? A saúde mental em relação a nós, né, trabalhadores, a nós, pessoas que também vivemos em casa, em meio social, ver esse turbilhão de informações hoje que nós recebemos todos os dias. Então, assim, uma mensagem, né? Você me disse para deixar uma mensagem, para um pouquinho e preste atenção em você. Porque é tanta informação, são tantas frentes, tantas bandeiras, é tanta coisa que a gente está vivendo no looping. As pessoas não conseguem parar, sabe, por 10 minutos e olhar para si mesmo e pensar como eu estou vivendo, né? Você vê que interessante nessa questão hoje. Por exemplo, não tem aquela questão do autoconhecimento, né? Elas, às vezes, em alguns momentos, até transferem um pouco da responsabilidade delas, né, para o mundo, para os outros, e acabam vivendo, como você mencionou anteriormente, né, em um mundo paralelo, né? Não vê como que é a realidade, né? Que desafio hoje, né, Luciana? Total desconexão. Interessante a gente pensar no momento, né, histórico que a gente tem agora nos últimos, 10, 15 anos, com essa questão da tecnologia, onde todo mundo está conectado e está todo mundo desconectado com si mesmo. E aí, se você não tem autoconhecimento, você não vai conseguir fazer escolhas adequadas, escolhas confortáveis, né? Você não vai ter uma vida que você gosta. Então, às vezes eu estou com pessoas que você vê que caminharam tanto na vida, tinham uma vida na infância, na adolescência, com grandes dificuldades, grandes limitações, e caminharam, né, de forma assim, com muito trabalho para chegar onde estão, com uma certa estabilidade financeira, mas não conseguem ter estabilidade emocional. Então, falta autoconhecimento, né? A gente está sempre colocando e olhando para o externo. E esse não é o caminho. E a prova de que esse não é o caminho é a realidade que a gente está vivendo hoje em saúde mental. É um desafio, né? Você falou tudo, né, Luciana? Essa questão hoje, as pessoas estão conectadas ao mesmo tempo e desconectadas, né? Estão tão próximas, mas tão distantes, né? Essa questão, eu vejo essa parte do celular, parece que a vida da pessoa está ali. Você pega ali o celular, tudo bem, as informações realmente, né? Você vai pagar uma conta, você vai acessar ali as suas informações, empresas, mas tem um momento que você precisa tirar para você, né? E as pessoas estão esquecendo disso, né? De cuidar de si mesmo, né? Dessa questão de ter esse cuidado. Outro dia eu tava comentando sobre essa parte, falei, gente, a gente esquece da gente. Precisamente ser trabalho, família, casa, vida social, tudo, e você acaba esquecendo de cuidar de você mesmo. Você vê, e é o que vem acontecendo, vem aumentando. Tivemos até uma pesquisa, Luciano, o Brasil hoje, ele foi dados da Anvisa, é campeão do mundo em transtorno de ansiedade. Sim. Olha que desafio, olha que título a nossa população aqui, né, conquistou, né? A gente tem que pensar que saúde mental, né, ela é uma coisa muito ampla. Sim, sim. Então, por exemplo, vai passar por políticas públicas, não é? Como que você vai falar de bem-estar, saúde mental para uma pessoa que não tem estabilidade, por exemplo, alimentar, não tem segurança alimentar? Então, o nosso país verdadeiramente, né, está caminhando cada dia, né, a passos largos aí dentro da questão dos transtornos mentais. Porque saúde mental é um todo e a base dele é alimentação, sono, atividade física. Aí você pega uma pessoa que ela não tem tempo de ir para academia, como postam nas redes sociais, né? E aí ela não consegue, ela não tem a questão da segurança alimentar. Então, quando você faz essa pesquisa, você faz com a população geral.
E aí a gente vai ter essas evidências aí das questões da saúde mental. Você vê como é que desafio, né? Você falou uma questão que é interessante, né? Até o pessoal brinca, gente, você é o que você come, né? Mas tem essa questão... Assim, Será que a por maior exemplo, parte da população pode escolher o que come? pode escolher, né? Então tem essa questão, essa parte do pilar, né? Da alimentação, essa parte até profissional também. Quando você comentou ali aquela questão, pô, as pessoas às vezes até conquistam estabilidade financeira, porém a parte emocional tá ali completamente devastada. Comprometido, né? Comprometida completamente, né? E a gente identifica. Eu falo que essa parte hoje, por exemplo, você pega... não sei se vale até a gente comentar aqui, mas eu estava em sala de aula uma vez, eu identifiquei na sala de aula, Luciana, uma sala de 60 alunos, para pelo menos 40 ali eram pacientes. Sim. Eram pacientes da parte tudo de saúde mental, né? Exatamente. Então, assim, é muito bom você tocar nesse ponto, porque nós temos já algumas pesquisas, né, indicando um percentual, né, de profissionais da saúde, né, adoecidos. Então, isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Né? Por exemplo, na especialidade médica, por exemplo, né, a questão da saúde mental, ela engloba muito mais as médicas, as mulheres, né, do que os médicos. Mas hoje a gente tem um percentual de 40%, né, de médicos, porque eles têm muita dificuldade de cuidar de si mesmos, né, cuidarem de si mesmos. Eles são especialistas em cuidar do outro e não param para falar, ei, eu não vou mais negociar. É difícil a pessoa entender que para ter capacidade de cuidar do outro, ele primeiro tem que cuidar dele. Como que você, sem saber nadar, vai salvar alguém que está se afogando? Né? É só a gente parar para que não, eu tenho que cuidar de mim. E aí você vê que é muito difícil. Agora, sim, a nova geração, talvez, né, dos médicos venham aí um pouco diferente. Mas os médicos, né, medianos, mais tradicionais, a gente vê que eles não chegam no consultório. Quando chegam, ficam 2 ou 3 meses. E mesmo assim, nesses 2 ou 3 meses, faltam muito, porque tem que dar o plantão. E aí eles vão trocando, eles não conseguem cumprir, né, o atendimento. E aí você identifica, né? Plantão atrás de plantão, vamos, tá aqui, daqui a pouco tá aqui no Rio, daqui a pouco vai lá pra Paraty, aí volta lá pro Rio, vem pra Angra, e aí você pega aí 2, 3, 4 plantões aí em uma semana. Pronto, como é que fica a saúde desse profissional pra cuidar do próximo, né? E aí a gente tem que pensar nisso, né? Assim, a sociedade, a mídia, ela tá sempre colocando que você é um sucesso na medida daquilo que você conquista material. Então, assim, todo mundo é meio vítima da sociedade de si mesmo, porque você não é obrigado a acreditar nisso, você pode questionar. Mas ir pra terapia, essa é a grande questão, porque na terapia você vai começar a questionar. Então, isso vai mexer com a pessoa. É difícil fazer esse processo, né? Muito difícil. Ontem eu estava conversando referente à Revolução Industrial e à autoestima, né? E aí, nossa, mas eu nunca parei pra pensar nisso, né? Que antes nós éramos capazes de construir coisas e nós nos sentíamos competentes por isso. Se eu quisesse uma blusa, eu tinha que fazer a blusa. Se eu quisesse um sapato, eu tinha que fazer. Então isso me provava por evidência, né, com o concreto, que eu era capaz de trazer resoluções, de fazer coisas. Hoje eu não preciso fazer nem comida. É só apertar naquele aplicativozinho que a comida aparece lá em casa. Já aparece. E outra coisa, a galera briga se não subir, porque não quer ter o trabalho de descer. Olha aqui, e aí, é interessante, você né? vê os adolescentes, você vê os jovens indo para entrevista de emprego extremamente inseguros ou achando que são, né, detentores de um lugar muito especial. Você está oscilando entre o nada e o muito, e o tudo. A gente não está conseguindo criar essa ideia, né, de construção da pessoa, construção da saúde mental, construção da autoestima. Eu quero apertar um botão e quero receber. Nossa, fantástico, viu, Luciana? Quando você comentou isso aí, me veio na cabeça na hora. Ali a gente realiza essa parte de entrevistas, a gente chegou até a comentar a postura de muitos candidatos, né? Eles têm aquele desafio, primeiro, de relacionamento. Eles têm uma dificuldade muito grande de relacionamento. A outra, de se comunicar e interpretar.
Nossa, Sim. que desafio. Interpretação de texto é básico. Isso, e aí no caso você identifica, eles já chegam já com aquela questão de, olha, eu quero aquela vaga porque eu acredito que eu seja a pessoa ideal para aquela, mas sem ter os recursos, sem ter a competência, as habilidades ali Sim. necessárias. E eu falo, gente, A formação básica. aonde que vocês assim colocaram na cabeça que é isso? E é o que você mesmo mencionou, essa parte, as pessoas colocam na cabeça, vindo, né, desse conteúdo da internet, de que reforçam, né, a tempo todo de que, eu sou mais, mas espera aí, gente, cuidado para você não engatar num foguete aí sem combustível, daqui a pouco acaba o combustível, você é uma queda. E aí sem vem a tamanho. questão do Setembro Amarelo. Olha, E aí eu não suporto a frustração. frustração, olha Porque só. não me permitiram, não me deram, né, essa educação de entender que a vida real, ela é feita de obstáculos e que você precisa se preparar. Daí vem, né, a questão que eu sou, né, até suspeita de falar, mas como a atividade física para o jovem, para a criança, como o esporte é importante, porque vai frustrar a criança, ela vai ter que fazer 25 mil vezes para aprender um movimento. Né? Ela vai ter que se dedicar, ela vai ter que aprender a ter disciplina. Você falou sobre a dificuldade de relacionamento, né? Então, assim, para mim hoje, uma das maiores dificuldades de relacionamento está baseado também na dificuldade de se comprometer, da responsabilidade. Porque eu digo que desejo uma vaga, eu digo que desejo estar em determinado lugar na instituição. E aí, quando eu consigo isso, obrigado. É uma questão de vaidade, eu preciso do meu nome na pauta. Vamos trabalhar? Então, será que você pode fazer isso para mim? E aí começa a ficar muito difícil a relação laboral dentro do ambiente de trabalho. Quando? Primeiro, as pessoas não sabem exatamente o que tem que fazer. Então, a gente tem que ser, eu acho que, mais claro. Tá aqui a sua atribuição. Você está disposto? Né? Tá tudo bem para você? Dá uma lida. Me diz se você entendeu, se você tem dúvida. Tá tudo bem para você? Você tá disposto? Não é porque ninguém é obrigado. Agora, eu não posso querer o resultado e não querer o processo. Nossa, é aquela questão. Olha, bacana isso aqui. Eu queria até ter outra vinheta que já soltava. As pessoas estão pulando o processo, né? Eles querem o resultado. Não, eu quero, mas e o processo? E aí, não está. a saúde mental, que a gente estava falando, tem a questão, vamos pegar aí os médicos que a gente estava falando, né? Uma coisa é a atribuição de atender o paciente. Outra coisa é a atribuição de lidar com a sua equipe. O paciente vai ao médico. Então, psicólogos não receitam. O psicólogo não tem acesso à farmacologia indicar. Mas vamos lá, os médicos fazem isso. Aí o médico, né, faz a avaliação, ou clínica no consultório, ou pede os seus exames, e aí ele diz, olha, sua medicação é essa, você vai tomar assim. Aí ele vai para casa. Aí ele volta e fala, doutor, não deu resultado. Tá, mas o que houve? Ah, não consegui tomar, não. Então, assim, é difícil porque as pessoas estão com dificuldade de entenderem, né? O que elas precisam fazer e se perguntarem se elas estão dispostas a cumprir a parte delas, em todos os aspectos da vida. Seja no trabalho, seja no atendimento. Então, vai realmente causando muita dificuldade de relacionamento porque ninguém está se perguntando verdadeiramente qual é o papel. Dentro do processo, qual é o meu lugar. Eu estou disposto a cumprir? Eu quero ser psicólogo, legal, mas eu não gosto de ler. Não tem como dar certo. Porque você tem que ler muito, é como fazer direito. Sim, Né? sim. Medicina, você tem que estar disposto a aprender a se condicionar a esse esforço. Então vai ficando tudo muito difícil, né, nas relações, porque tudo vai ficando fora do lugar, por uma deficiência nossa de se responsabilizar. É aquela questão, né? É cada um saber o seu devido lugar. Inclusive, até a gente aplica muito essa questão do contrato de expectativa. Quando a Olha. pessoa entra em uma empresa, ela ingressa, tá aqui, foi o que você comentou. Tá aqui, você consegue entregar isso aqui? Não, essa atribuição aqui tem uma descrição de atividades. Estão aqui. Você consegue entregar isso? Tá dentro do teu, como é que é? Aí a pessoa, sim, perfeito, ótimo, então vamos lá. Dá só assinada aqui, mas não é por valia jurídica, mas por questões mesmo ali de acordo. E aí a pessoa vai, olha, você não tá entregando isso aqui. Você falou que consegue, mas não tá entregando. O que a gente pode trabalhar aqui para realmente organizar essa parte? E isso acontece muito, né? Essa falta de direcionamento.
e aí a pessoa, invade o espaço do outro, aí o outro também não Isso. sabe como ali também lidar com aquela situação, aí é onde que vai gerando os conflitos, né? Isso, e a gente está aqui, né, levando esse bate-papo para a questão laboral, para a questão, né, institucional. E a gente pode, né, como questão institucional também, inserir os relacionamentos pessoais. Acontece a mesma coisa. Sim. As pessoas não sabem mais, né? Ontem eu estava lendo, né, uma nova bibliografia que está sendo lançada, que chama-se Vínculo Fantasma, né? Onde as pessoas parecem que estão se relacionando, tá tudo indo muito bem, me apresentou para a família, né? A gente tá começando a conversar e as pessoas acreditam que estão conseguindo construir um relacionamento. E de repente a outra parte some e desaparece. Como se fosse um fantasma. E olha como isso é grave, né? Isso é muito grave porque uma das questões principais da nossa saúde mental é a estabilidade. Então nós estamos adoecendo porque estamos com dificuldade de nos responsabilizarmos. E tudo isso está gerando uma grande ansiedade, um grande estresse, porque você não consegue mais prever nada. Então, tudo isso vai fazendo com que você fique o tempo todo com o seu alarme, né, tocando de forma infinita. Você não consegue ter paz. E aí é o que você vê. As pessoas vão ficando adoecidas. Eu estou falando aqui, né, de uma forma assim, generalizada, sobre adoecimentos. É claro que se a gente for pegar de uma maneira mais profunda, a gente vai falar dos transtornos mentais. Que dentro do Setembro Amarelo, essa é uma das críticas, né? O Setembro Amarelo, pra gente, né? Hoje em dia ele sofre uma crítica, essa campanha ela tem uma crítica. Porque ela foi lançada no Brasil em 2013 pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, quando foi lançada, logo no primeiro ano, eu já tive a oportunidade de estar na UERJ, no primeiro seminário aqui do Rio, né? Depois da campanha lançada. Foi uma caminhada. E hoje, uma das questões é que quando se fala em Setembro Amarelo, as pessoas associam imediatamente e muitos exclusivamente à depressão. E isso não é uma realidade. A depressão é um dos transtornos. Mas tem o bipolar, tem o uso de substâncias. Então, a questão da campanha do Setembro Amarelo, eu penso que não é a gente acabar com a campanha, mas colocar uma nova roupagem. Né? Mais técnica, porque a ideia inicial era que todos fizessem uma campanha amarela, do Setembro Amarelo. E o que foi acontecendo ao longo desses anos? As pessoas foram se aproveitando da campanha do Setembro Amarelo. Então eu boto uma bolinha, eu entrego uma fitinha, né? Olha que lindo, eu participo do Setembro Amarelo. Quando você vai para dentro da empresa, não tem nada sobre cuidados, não tem nada sobre um olhar acolhedor da dificuldade do seu trabalhador. Então assim, a crítica é essa, né? Por exemplo, eu me lembro muito disso, a gente falando da importância do Setembro Amarelo, de se falar da saúde mental dentro das instituições religiosas, né? Eu, particularmente, vou a todas as instituições religiosas quando me convidam, porque entendo essa necessidade. Muitas pessoas em profundo sofrimento não vão para o psicólogo. Elas vão para o pastor, elas vão para o seu orientador espiritual. A primeira chegada dela, muitas das vezes, não é para o profissional de saúde. Então, essas pessoas precisam ter conhecimento. E aí, eles começaram a fazer dentro do entendimento religioso. E desconsiderar, às vezes, o transtorno, desconsiderar, às vezes, uma escuta, né, mais acolhedora. Então, a gente hoje, no Setembro Amarelo, a gente passa por uma reformulação de como fazer isso. Não acredito que seja necessário extinguir a campanha. Afinal de contas, o Outubro Rosa está aí e as pessoas não fazem, né, mamografia exclusivamente em outubro. Então é uma campanha que eu acho que tem o seu lugar e a gente precisa aprender a falar sobre saúde mental, né, como vocês aqui da rádio estão colocando, de uma forma ampla. A gente pensar que é um todo até chegar, né, à questão do autoextermínio, da autolesão. Estamos aqui com a psicóloga Luciana Metzger e olha, deixando aqui uma aula para todos nós aqui sobre essa questão de saúde mental. E é importante, olha só que deixa a dica. Não adianta só você entregar bolinhas, faixas de Setembro Amarelo e você não praticar. Não adianta. De janeiro a janeiro. Janeiro a janeiro, né? E aí não adianta. Mas que bacana essa questão, né, Luciana? Eu falo que essa parte... Antigamente a gente falava muito sobre só saúde física, né? Falava muito sobre saúde física, falava muito sobre saúde, essa parte alimentar e sempre de lado ali a saúde mental, né? A saúde mental sofreu durante muito tempo e sofre um pouco ainda, né? Um certo tabu, um certo preconceito, né?
Eu vou deixar aqui até uma dica para vocês, que é um documentário que chama Holocausto Brasileiro, tem no YouTube, fantástico, né? Que é sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que eu acho que exemplifica muito isso, né? Por que nós chegamos a esse preconceito? E hoje está se normalizando, né? Você não é um monstro, você não é uma pessoa que tem que ser afastada da sociedade, como acontecia em Barbacena. Inclusive eu conheço, né? Tive a oportunidade de visitar esse museu, é o Museu da Loucura que chamam. Muito interessante. Quem tiver interesse, tiver aí um tempo de conhecer o Holocausto Brasileiro no YouTube, né? Que é muito importante para a gente abrir os olhos e entender o que fizeram com a saúde mental e o que fazem. Muitas das vezes, né? Outras áreas querem se apropriar da saúde mental, às vezes para... Pô, a gente vê muito isso, né? Se a pessoa está respondendo tal processo, vamos colocar ele como doente mental. Não vamos. E aí, parte da formação do profissional, dele entender, né, dele se responsabilizar pelo lugar dele na sociedade. Não é porque te convido que você tem que participar. Sim, olha Tem que muito, interessante. Luciana, eu preciso de um laudo. Então, não posso. Não vai dar, não trabalho com esse público. Não sou obrigada. E o nosso código de ética prevê isso, que você só pode, né, exercer aquilo que você está capacitado, você tem que ter estudado para fazer aquilo, e você tem que se sentir confortável, né, cumprindo aquilo que a sua consciência, né, te orienta. Então, a gente precisa pensar muito sobre o lugar desse profissional hoje, que é muito necessário. A gente precisa formar mais profissionais. O número de psicólogos no Brasil hoje não é suficiente. Acredito em torno de 500 mil. É muito pouco. Pouco para o tamanho da população que nós É temos. muito pouco. Nós precisamos de profissionais e profissionais capacitados, profissionais que realmente exerçam a função, né, com realmente dedicação, entendendo o seu papel. Fantástico, fantástico. Essa questão que você estava comentando, né, Luciana? Eu fico analisando, gente, como é que está hoje, né? Você trouxe. Aí, você está ali com, vamos supor, eu brincando ali, quebrei o dedo. Poxa, eu tenho que procurar o quê? O ortopedista. Não, e aí a pessoa vai procurar o clínico geral. A né? questão de assim, como está forte as pseudociências que nós chamamos, né? Sim. As pessoas estão muito tendenciosas a ter resultados rápidos. Olha. E nessa de ter um resultado rápido, eu começo a buscar muitas ferramentas que não têm comprovação científica. Isso é gravíssimo, né? Porque eu acho que passa por uma questão ética mesmo, né? Tem questões que eu olho e falo, nossa, acho muito interessante. Luciana, você atende, faz sobre... Não faço. Por quê? Porque o meu conselho não me diz para fazer. O MEC não me autorizou a estudar isso. Eu não tenho certificado pelo MEC. Se eu não tenho certificado pelo MEC, eu não faço. Mas dá muito resultado. Ok, procure, tudo bem para mim. Procure alguém que faça, que atenda você, porque vocês dois serão responsáveis por isso. Então a gente tem que se perguntar muito seriamente sobre a nossa formação. O que nós estamos dispostos a oferecer. A população está doente. Por isso ele se chama paciente, que vem do passivo. Ele não tem que saber. Quem tem que saber é o profissional. É o profissional que vai diagnosticar isso. O paciente pode tudo. Sim. Ele é o paciente. Agora, eu acho que a gente não pode se ausentar da nossa responsabilidade enquanto profissionais, né? E o que você está fazendo com o outro? É uma vida, né? É uma vida. O que você está conduzindo, né? O que você está ali trabalhando, porque ele vai ter você como referência, né? O profissional, o paciente vai ter o profissional como referência e vai seguir ali. Alguns vão seguir à risca, outros não, mas não. É importante você identificar que você está ali, como é que eu vou explicar? Criando um caminho, se dedicando ali para aquele profissional, para aquele paciente, né? Então você percebe que às vezes tem umas ondas, né? Uma onda do fulano de tal, uma onda... Aí você vê que aquilo cai. Aquilo não se permanece. E entra uma chama, daqui a pouco aquilo apaga. A psicologia não. A psicologia ela tá sempre ali, ó. Sempre, porque tem respaldo científico, né? Então, a gente precisa se perguntar o que a gente está, né, disposto a oferecer para o outro. Cada um, é o que eu falo, cada um no seu CRP. Ou não também, que tem a galera que não tem CRP, né? Se propondo a muita coisa, e a galera procura, tem paciente para todo mundo. Tem um paciente que tem essa ideia do valor da vida dele. Então, assim, vamos agora lá para o outro campo. Eu vou fazer um botox. Você vai fazer com qualquer um?
você você vai de acordo com a sua condição. E se eu não Sim. tenho, eu tenho que mudar. Melhor nem mexer. Anteriormente a gente tinha isso. Fazer terapia não causa mal a ninguém. Se você não melhorar, você não piora. A gente eu aprendi isso quando me formei. Hoje, eu não acredito mais nisso, não. Hoje eu falo, mas por que essa pessoa está nesse estágio? Ela não precisava estar nesse estágio se ela tivesse procurado um profissional. Então hoje, e aprender sobre isso, né? O tempo cura todas as coisas. Mentira. Mentira. Existem coisas que se você deixar o tempo passar, só vai aumentar o seu problema. Então por que não, né? O custo do reparo é muito menor do que o custo do conserto, do quando a coisa quebra. É a prevenção, né? A Prevenção. prevenção do que a reação, né? As pessoas atuam muito nessa questão de reação. E é aquilo que você comentou, né, Luciana? O pessoal tá muito assim... Vou no tutorial no YouTube. Eu tô sentindo isso. Ali Aí tem tem os stories. Aí tem aquela parte. É. Aí começa a se basear em cima. Porque eu vi na internet. Vamos lá. É baseado em fatos? Isso pra mim tá sendo um boato. Apenas ali uma forma de divulgar. Tudo bem. Faz sentido? Tem consentimento? Tem que entender realmente. Embasamento teórico. Embasamento, isso aí. E assim, às vezes chega muito no consultório, Luciana, eu vi aqui e tal, mas que eu fazia a terapia com a outra pessoa. Assim, o nome terapia, né? É cura, qualquer um. Né? Psicoterapia é feita por psicólogo. Psicólogo. Tá? Eu preciso de um laudo. Pergunta se o seu profissional ele te dá um laudo carimbado. Se ele não te dá um laudo carimbado com o CRP, ele não é um profissional. Ele é uma pessoa que fez ali um estudo e está disposto a tentar te ajudar. Se der um problema, você não tem respaldo de nenhuma garantia de recorrer a nada, apenas a Polícia Civil, né? Não tem nenhum órgão fiscalizador, não tem nenhum órgão que possa ali te dar o respaldo, porque é uma escolha livre. Você é livre para escolher o que você quiser na sua vida. Não vai ter um respaldo, né? Então a gente precisa também falar sobre isso, orientar a população de que assim, a coisa mais valiosa da nossa vida, né, é a nossa saúde. E a saúde mental é carro-chefe. Que é o que conduz tudo, Porque né? tem a psicossomática. Muita gente adoece no corpo por questões da alma. Por questões dos pensamentos, das emoções, né? Arritmia cardíaca, básico para ansiedade. Né? Agora, Luciana, explica uma coisa. Eu vejo tanto, assim, essas questões... Olha, chega a ser até interessante. Aquela pessoa que adora ficar se alimentando de tragédia, adora ficar se alimentando ali de coisas ruins. Como é que vai ser a vida dessa pessoa, Luciana? Então, né? Mais é igual a mais, menos na psicologia é igual a menos. Funciona assim pra gente, né? Ali mudou a regra. Sim. Então, assim, vamos pensar no seguinte. Existe no nosso cérebro uma parte específica, né, de proteção. Nós éramos seres das cavernas. Então, é natural o medo em nós. Agora, qual o grau desse medo? Quando a pessoa começa a se alimentar de tragédia, é um mecanismo dela de proteção. Ela quer ver aonde tudo pode dar errado para ela sair correndo. E ela se condiciona a isso. E ela passa a selecionar o tempo inteiro as ameaças. Nossa. Entende? E aí ela entra nesse looping, ela não para, ela não consegue mais, né? Então, assim, se torna o que a gente chama como transtorno, que transtorno, né? Já é uma coisa já estabelecida, tem uma intensidade muito maior, de que ela o tempo todo está buscando se proteger. Porque ela se sente muito frágil. E aí, se você for olhar, e cadê a resolução da vida dessa pessoa? Dificilmente você vê uma pessoa muito resolutiva com pensamentos muito negativos. Acontece, mas é muito difícil. Porque ela está ocupada construindo. Ela não tem tempo de selecionar coisas negativas. Então, o que acontece com a vida dessa pessoa? Ela não consegue produzir, porque ela não tem uma visão positiva de futuro, não tem uma visão positiva sobre si mesma. Porque tudo é uma ameaça. Olha que legal, visão positiva de futuro. Olha que interessante, de você enxergar, colocar... aquela questão de você pensando assim, você não pensa no que pode dar certo, você pensa no que pode dar errado, né? E aí você não vai, você paralisa. Não vai, né? Olha e aí, que então, legal. dificilmente você vê uma pessoa de sucesso, né, com muitos pensamentos negativos, porque ela olha para o futuro acreditando nela, nas condições, e ela olha para frente, né, acreditando que vai dar certo. De uma forma consciente, ela vai caminhando. Ela consegue fazer planejamento,
Olha, É outro cérebro, é outra mente, é outra forma de pensar. E uma pessoa que a gente vai pensar que não consegue atingir essas resoluções, você vai olhar que ela não consegue, porque quando ela vai, o pensamento dela seleciona coisas ruins e aí ela paralisa. Ela entra naquele grau ali de vitimismo. Sim, né? porque eu vou ser atacada a qualquer momento. E aí, se a gente somar a nossa história, né? E a gente for pensando também sobre o que a gente tem hoje nas relações familiares, será que as nossas famílias atualmente provê esse lugar de segurança para as crianças? Olha para onde a gente está caminhando. Que top. Quando você vê, Luciana, uma vez assisti, tem um tema, até foi de estudo essa parte, falando sobre, assim, até mesmo pela forma de educação, de criação dos pais, em, assim, censurando o tempo todo a criança. Você só faz M, você não serve para nada, você não consegue, você não dá, você... E aí dá o celular pra pessoa. Vai, como é que é? Ainda fala, inferno, toma esse celular aí, me deixa em paz. Olha a forma como é que essa criança vai crescendo, né? Eu falo, assim, às vezes, eu não sei, me corrija, por favor. Eu quero não acreditar nisso, mas boa parte também desta nossa juventude hoje é responsabilidade, às vezes, dos pais ali, o pessoal ali de 80, o pessoal ali não digo, acho que de 75 pra cá. Cara, eu acho que o pessoal de 80, eu acho que a gente tem que pensar sobre o caminho do meio. Ótimo. Né? O Buda falava sobre isso, eu acho isso muito interessante. O caminho do meio. A gente tinha muita coisa boa da galera de 70, 80, que se perdeu. E tinha muita coisa ruim, como tudo na vida. Tudo na vida tem dois lados. Mas a gente não consegue flexibilizar. Ou a gente enterra tudo. Não, peraí. A gente tinha muita coisa interessante, né? E a gente hoje não quer mais olhar pra trás e aprender com o que deu certo e excluir o que deu errado. Não. A gente quer inventar a roda totalmente e não tá dando certo, né? Assim, tem coisas que precisam continuar. Igual você falou, tem pais que falam muitas coisas negativas pros seus filhos. E tem outros que fazem os filhos acreditarem que eles podem tudo. Cadê o caminho do meio? Meu filho, você é muito bom nisso aqui. Tá aí, você é bom mesmo nisso aqui. É, minha filha. Talvez futebol não seja pra você. Você não tem muito, né? Vamos investir naquilo que você tem de potência? Vamos fazer. É como no colégio. Você querer que uma criança seja boa em tudo, todo o tempo, você vai ter um alto grau de ansiedade de desempenho. Você também achar que pode deixar pra lá e que ele não é bom em nada, e que se ele passar tá tudo certo, graças a Deus, também não é legal. Então, como a gente está se conectando? Porque eu só vou descobrir isso, eu só vou poder ajudar o meu filho se eu me conectar com ele de verdade. E aí eu vejo hoje, como a gente estava falando de saúde mental, sobre essas questões de segurança alimentar, a questão da segurança emocional básica de uma criança. A gente precisa ensinar as crianças a ter planejamento. A gente precisa ensinar a criança o autocuidado. Sabe? Isso é tudo aprendido. Então, essa ideia de que a criança vai fazer 18 anos, vai apertar um botão e aí surgir um cidadão, esquece. Vai fracassar. E aí, é aquela questão, você joga ali no meio de uma selva. Jogou ele lá no meio de uma selva, se vira, né? E aí como? Cadê o amparo? O apoio, o suporte, né? Toda aquela construção. E aí, se ele tem né? Porque a gente tem personalidade, temperamento e caráter. Se ele tem o temperamento, que não é personalidade, o temperamento mais forte, ele pode até se dar bem, porque ele vai com garra, né? Aquela pessoa quente, né? Temperamento forte. Ela vai causar muitos problemas. Ela vai ter muitos problemas. Mas pode ser que agora, se ela tiver um temperamento mais manso, um temperamento, ela pode realmente não conseguir ultrapassar as barreiras do mundo real. Né? Que é diferente do imaginário ali, né? Da esquizofrenia, que eu acho, das pessoas imaginarem que existe um mundo fantástico que vai atender a elas o tempo todo. Para mim, isso é uma alucinação. A não ser que eu esteja alucinando. Eu acho isso uma alucinação. Você acreditar que tem que existir um mundo que vai te atender o tempo todo. Porque são feitos de pessoas. Cada pessoa tem a sua particularidade, a sua individualidade. Como que você vai agradar o mundo inteiro? Como que o mundo inteiro vai te agradar? Então, seguindo, né, a psicologia por evidência, lá da terapia cognitivo-comportamental, todo pensamento absolutista, ele vai te levar ao fracasso e à doença. É isso que eu acredito. É por isso que eu trabalho com o TCC. Porque eu não consigo acreditar em coisas inflexíveis.
Do tipo, tem que ser o tempo todo, eu tenho que ser ouvido. O tempo todo as pessoas vão me agradar. Eu vou conseguir tudo o que eu quero. Eu não vou conseguir nada na minha vida. Eu não acredito nessas coisas. É aquela questão, né? Uma hora tem a sorte e o revés, né? Uma hora dá certo, outra hora não. Vamos corrigir aqui, vai conduzindo. E você comentou uma questão assim que vem assim... É um grande desafio para muitos, né? Essa parte do aprender a lidar com as dificuldades, né? Aprender a lidar com os obstáculos. As frustrações, né? Isso vai acontecer, isso é fato. Mas como nós estamos preparados para lidar com isso, né? Onde que está faltando esse preparo, né? Eu não digo só para os jovens, não. Digo até pra gente já com mais aí do... Como é que é o 30 mais, né? 30 mais, 40 30 mais. 40 mais, mas... Às vezes as pessoas também entram nessa questão ali de não estarem muito preparados. Poxa, gente, mas sempre deu certo, minha vida era assim. Elas acabam ficando presas lá no passado. Porque foi. Gente, passou. Vamos dar continuidade. Eu nem sei se elas estão muito presas ao passado, porque assim, eu costumo brincar que eu, quando comecei a atender, né, eu agendava através da secretária eletrônica. A gente tinha uma secretária eletrônica, né? Aí chegava no consultório, apertava um botãozinho, tinha os recados. Me ligue, por favor, meu número é 24, papá. Aí você ligava pra pessoa, você ligava, né? E hoje não, a gente tem o WhatsApp. Então, eu acho que a questão da frustração passa muito pela minha disponibilidade de ir para o campo fazer o que eu tenho que fazer. E não achar que eu tenho que receber como a comida pronta em casa. Né? Então, quando você fala assim, 30, 40, 50, eu acho que essa galera ainda tem um percentual melhor de enfrentamento. A garotada agora, o 20, sabe? 23 Sim. e tal, 17... tem uma certa dificuldade realmente, porque não está sendo preparado para a vida real, né? Antigamente, não que isso seja tenha que ser colocado como uma obrigação, né? Dependendo ali da circunstância social, mas você vê a garotada que não sabe fazer nada dentro de casa. Nada. Aí você vai tirar ele na cidade do interior como a nossa, que já cresceu muito, né? Porque na minha época a Praia do Anil não era nem duplicada. Olha, Então, assim, né, eu sou da cidade, né? Então, assim, a gente mora numa cidade pequena. Então você vê um jovem hoje que não consegue sair, não consegue se comunicar, não consegue fazer um pedido na padaria. Como é que você coloca esse jovem para fazer uma faculdade e morar fora do município? Não tem condição. Né? Aí você vê outro ponto, vamos lá para uma outra questão. A criança está dentro de casa, ela não consegue ter uma organização, um horário para acordar, o banho antes de dormir, ela não consegue ter esse padrão, né? A segurança alimentar. Como é que você coloca esses jovens de ambas as situações ali para viver de uma forma confiante, saudável, para que eles possam, né, adquirir conhecimento, lidar socialmente, criar relações saudáveis. Assim, aí é uma esquizofrenia nossa, eu acho, né? Que a gente tem que olhar e falar, cadê a base? Se eu não crio a base, eu não posso querer que depois, né? Pode acontecer um ou outro? Pode, né? Porque toda regra tem a sua exceção, todo projeto tem a sua margem, né? De erro, ou seja... Mas a grande causa é cadê a base? Eu acho que se a gente começar a construir a base, a coisa já vai mudar. O cenário já muda. Que fantástico, né? Essa questão, né? Você pega ali, às vezes falta um pouco de suporte, né? E aí você já transfere aquela responsabilidade, aquela questão pro jovem, né? Assim, você vai. E aquela que você tinha comentado ainda há pouco, a gente acaba não preparando eles. Poxa, não lavo uma louça, deixa que eu lavo. Aí, estender uma roupa, não estende, deixa que eu faço. Você não... E aí ele não vai conseguindo ali aprender. Mas, Bruno, tem aluno que tem filho que ficou tão bom em estudar que fez 50 anos e só faz isso. Só faz, ó. Você só pode estudar, só estuda. Só estuda. Ele estuda tanto que tem 50 anos e está estudando até hoje. Está estudando. E não consegue produzir, não consegue dar o resultado final, que não é só um diploma, mas é tornar a sociedade melhor. Trabalhar é você fazer algo que torne a sociedade melhor. Sim, então isso também é educação. Né? Fantástico. Isso também tem a ver com a nossa família. Toda essa parte, né? Às vezes você acaba censurando muito ele em casa e aí pronto, olha o que acaba acontecendo, né? E às vezes a família não sabe transpor isso, né? Então, de alguma maneira, é claro que não é uma maneira técnica, né, gente? Eu tô falando assim do família, do dia a dia, sabe? Qual é a sua função no mundo?
Você tem que gostar da sua história de vida. Você tem que olhar para você e se sentir uma pessoa capaz de trazer coisas diferentes. Né? Não importa o que você faça. Eu sou marceneiro. Cara, você vai fazer um móvel lindo que vai tornar a vida daquela pessoa melhor. Não importa o que seja, você vai brilhar aonde você se determina. Ó, Luciana, eu gostei dessa, viu? Como é que é? Pra que você veio à Terra, né? Por que você faz no mundo, né? Olha que legal. E sabe assim, mas eu sou tão pequenininho. Cara, mas você é necessário. O mundo pra mim é como se fosse uma teia. E as pessoas se interligam, ninguém pode faltar. Quando falta um... Opa! Deixou uma lacuna. Né? A gente vai deixando de construir coisa. Por isso, né? Trabalhar com a valorização à vida. Porque cada um tem o seu papel. E a gente está sendo distraído por uma sociedade que faz você olhar para fora. E a gente está perdendo grandes talentos, pessoas maravilhosas. Estamos perdendo mesmo. O suicídio está tirando pessoas talentosas. Quando eu falo talentosa, não é um artista, né, da TV ou da internet, mas pessoas que vão realmente fazer a diferença no mundo, na sociedade. Nossa, Luciana, você falou a questão de suicídio. Eu falo, gente, o pessoal fala, a pessoa foi covarde. Eu não sei. Eu falo, gente, pra pessoa chegar a esse ponto, ela foi muito corajosa, cara, pra tirar a vida dela. Ela fez, olha que desafio. Então não é uma questão de coragem, nem de covardia. É uma questão de desespero. Desespero, né? A pessoa já chegou ali... Lembra da visão de futuro? Sim. Aquilo é fechado, eu não consigo. Não consegue mais encontrar uma saída, E né? às vezes isso é muito rápido, por exemplo. Pessoas que estavam descrevendo a vida, de repente dentro de uma situação que exigia determinado comportamento moral e cometem um erro. E aí, a partir desse erro... eu não sou mais eu, então eu não sei o que eu vou ser, eu não consigo transpor essa dificuldade, eu não consigo aprender com esse erro, e aí é melhor eu não estar aqui. Aí acaba querendo colocar Só que a gente tem que lembrar final, né? É que sempre tem jeito. Sempre tem. Né? Aonde tem vida, tem jeito. Né? Só não tem jeito pra morte, Depois como que diria foi, minha avó. depois que aí não tem só jeito. Não tem jeito pra morte, tudo tem jeito na vida. E a gente precisa olhar, todas as pessoas, né, estão em processo de desenvolvimento, ninguém está pronto, nós não somos seres perfeitos, Sempre nós somos seres em aprendendo, né? desenvolvimento. Então, quando eu falo, olha pra você, olha de onde você saiu, olha onde você chegou. Se você não tá gostando até agora, muda. Dá pra mudar. Sozinho eu não consigo, busca ajuda. Pedir ajuda é um ato de heroísmo. Ser um herói é dizer, eu não dou conta de tudo. Nossa, você falando assim, né? Pedir ajuda. Você vê, tem pessoas ali que estão ali atarefadas, carregando 1 tonelada, mas não pede ajuda, né? Tem Não gente pede que tá ajuda. carregando tanta coisa que quando eu falo assim, já pensou sobre isso? Doutora, eu não consigo nem pensar. E aí você tem que dar uma tarefa de casa, você tem que ficar com essa pessoa, ajudar ela a estruturar o pensamento. Então, o atendimento, né, essas pessoas de autodesespero, né, desespero excessivo, vamos chamar assim, ele é muito cuidadoso, porque ele tem que ser muito progressivo. A gente tem que pegar coisa muito do básico para ir acompanhando essa pessoa, né, para criar nela esse pensamento de futuro. Nossa, demais. Gente, nós estamos aqui com a Luciana Metz, que é psicóloga, falando, né, sobre o Setembro Amarelo, falando ali uma visão geral ali sobre saúde mental. Olha que aula, hein? Vamos agora para o nosso break. Aproveita o intervalo para conferir grandes ideias que podem mudar o seu dia. Informação, credibilidade, jornalismo sério e na hora certa. Rede News, em 4 edições. Prefeito aqui da cidade de Angra dos Reis. Hoje nós teremos aqui o candidato a prefeito Zé Augusto, trazendo aí as suas propostas. Ontem tivemos aqui o Renato Araújo e também na segunda-feira o candidato do PSOL. E sexta-feira teremos ali o Cláudio Ferretti. Então continue com a nossa programação daqui a pouco com Malha Fina para você estar inteirado ali sobre o seu candidato nessas próximas eleições de 2024. Luciana, vamos para o nosso último bloco. Que bacana, hein? Que aula, viu? Olha, tô adorando aqui. Se deixasse, a gente ia até meio-dia. Que bom, né? Olha... Luciana, olha, falar sobre essa questão, sobre essa parte de, hoje, da saúde mental em relação às mulheres. Sim, né? Nós temos já uma maior propensão, né, dado ao nosso sistema nervoso, afinal de contas a mulher consegue, né, ter uma gestação e colocar uma criança no mundo. Fantástico, não poderia né? Eu funcionar falo que isso exatamente é fantástico, como o homem, né? né? Aguentamos aí de 6 a 9 vezes mais dor do que um homem. Então esse sistema nervoso, todo esse aparato, né, é realmente diferente.
Mas o que a gente tem hoje, né, nas pesquisas, o que vem pra gente, é um crescente número de mulheres, né, com uso de substâncias. E dentro desse uso de substância, o álcool, né, e outras drogas. Mas o que chama mais atenção é o uso de ansiolítico. Então, muitas mulheres, né, dando entrada em tratamentos, né, em clínicas, devido ao uso constante de medicação. Então, a gente volta, né, àquele tema a farmacologia precisa ser prescrita por um médico capacitado, né? A gente tem que ter a continuidade, tem que ter todo um suporte médico, né? E as pessoas ainda fazem muito, né, a automedicação, elas ainda estão pegando o remédio com vizinha. Tarja preta é algo seríssimo. Não só o tarja preta, né? Alguns tarjas vermelhas aí. A gente mudou agora, me parece que usou o Pidem, que era um tarja vermelha, agora tarja preta. Gente, remédios psicofármacos é algo muito sério. E as pessoas precisam olhar para isso, né? Com muita cautela. O acompanhamento precisa ser agendado, precisa ser, né, a revisão dessa medicação inicialmente de 30 em 30 dias. Então você precisa buscar um profissional, né, que esteja capacitado e comprometido a ser o seu médico. Um médico, como a gente falava, médico de confiança. Alguém com quem você pode contar, né? Então isso é muito importante. Outra coisa é o álcool, né? Como o álcool é glamorizado. E nós temos aí, né, muitas mulheres que, assim como os homens, a gente, né, foi buscar igualdade. Pois é, aumentou o índice, né, de carceragem em mulheres. Nossa, não sabia o tráfico dessa. Também, Olha. né? E nós temos o que é da nossa área também, né? Porque psicologia abrange aí a parte social, é a questão do uso do álcool nas mulheres, né? Tá aumentando a questão do alcoolismo, né? Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado, cautela. Por quê? Devido ao estresse, a gente vai glamorizando. Ah, mas final de semana eu vou relaxar. E as pessoas não sabem, agora sim, né? As pessoas não sabem o que é alcoolismo, as pessoas não sabem o que é dependência química. A gente não tem mais uma política, né, de orientação, de educação nas escolas sobre o que é o uso de substância, o uso de álcool, né? A gente não tem isso. A gente tem uma novidade, né? Porque a gente sempre falou o uso de álcool e outras drogas, você fica álcool, cocaína e maconha. A gente hoje tem vapor. E a gente, né, tá vendo aí que tá dilacerando a questão física, né? Pulmão, enfim. E a gente precisa parar para rever isso. E tem outras drogas, tem o K9. A gente tá cheio de drogas novas, né? Não, e tem essa questão, né, Luciana, você estava comentando aqui, acaba entrando naquela questão aquela parte de moda, né? A pessoa viu uma celebridade usando ela para tentar, assim, não é comparar, mas tentar, vou me inserir ali aquele grupo, ou vou me inserir ali aquelas determinadas pessoas, e acabam utilizando dessas partes, né? Olha. Entender muito isso. As pessoas acham que a dependência química é o último estágio. Então, por exemplo, eu já trabalhei, né, na população de rua, da alta complexidade da assistência, e tive a oportunidade de ficar durante 4 anos atendendo a população de rua, né? Então, o que eu estou te falando é por um trabalho feito por mim, né, até 2008, 2005 a 2008, 2009. 90% das pessoas em situação de rua estão em situação de rua inicialmente por questões com álcool. O maior número de população de rua são homens, né? Isso ainda se permanece. E há estudos específicos, né, sobre essa população. E é o que você falou, a gente foi glamorizando, né? A gente foi achando que tá tudo bem chegar no final de semana e beber todo final de semana. Então as pessoas não conseguem sequer, não temos, a população, a sociedade não tem informações referentes a como a dependência química vai acontecer. Então tá tudo bem, eu bebo todo dia, né? Eu ainda não bebo todo dia, mas se todo final de semana você tem que abrir uma cerveja, é um sinal de que as coisas não estão indo bem. Então a gente tem o uso, o abuso e a dependência, são 3 níveis. Usuário, todos somos. Como assim, Luciana? Todos somos. Já tomou uma dipirona? É droga, não dá em árvore. Tem coisa que dá em árvore também, né? Que é drogas naturais e as pessoas fazem uso. Então, assim, usuário esporádico, né? Todos somos de alguma maneira. Você já brindou uma champanhe no final do ano, certamente.
Não é difícil você achar uma pessoa que nunca botou, tem 30 anos e nunca botou uma gota de álcool na boca. É difícil, pode ser que aconteça. Então, isso é um usuário. Aí a gente vai pro abusivo. A pessoa que já está no caminho, já faz esse uso mais abusivo, ele já tá batendo o carro, ele já tá se alterando, batendo na mulher, ele já tá deixando de praticar os cuidados básicos, a higiene, ou seja, tá um grau muito mais, né? Ele já não consegue chegar bem na segunda-feira para trabalhar. Ah, eu odeio segunda-feira. Por quê? Gente, por quê, né? Por que será, né? Porque tem a ressaca. Né? A ressaca moral e a ressaca, às vezes, né, física. Do mal-estar, de estar puxando, sabe, uma corrente. Não é o seu cérebro, né? Ele não nasceu para ser abastecido por álcool. E essa parte, né, Luciana, você vê, a pessoa vem, eu tô feliz, eu vou beber. Eu tô triste, eu vou beber. Eu consegui sair do trabalho. Não, quarta-feira tem um happy hour, tem que ir lá tomar uma gelada. Sexta-feira, sabe? E aí ele não vai se atentando e vai se aprofundando cada vez mais. Aí essa questão que você comentou ainda há pouco, né, a dependência, né? E as mulheres estão caminhando nisso, né? As mulheres estão caminhando nesse sentido. Então, assim, prevenir. A gente tem que trabalhar a prevenção. E aí eu estava falando do uso, do abuso, e tem o dependente químico. Então, quando as pessoas começam a usar drogas, elas começam a usar substâncias porque elas ficam alegres, elas recebem um reforço positivo, elas ficam felizes, menos ansiosas, né? Porque o álcool, ele é uma droga depressiva, né? Estimulante e depressivo do sistema nervoso central. Quando você toma no início, você fica eufórico, geralmente. Depois você cai. Então você vê a pessoa muito feliz, que ela está sentada no canto chorando. Ou no dia seguinte ela tá na ressaca moral, aquele negócio assim, ai meu Deus, o que eu fiz ontem? Então, funciona assim dentro do seu cérebro. Te eleva e depois te derruba. E, por exemplo, essa parte do... Tem gente que fica mais... Como é que é? Tem gente que desenvolve, ela vai lá, consumiu bastante, já está já no quadro já de bebeu, tá bêbado euforia, praticamente, de euforia. Uns querem virar amigos de todo mundo, outros já ficam mais violentos, né? Sim. E isso é perigoso, né? A gente não tem, você perde ali a noção ali da realidade, né? E aí isso entra também na questão do suicídio. Ó. Muitos suicídios acontecem, né? Devido ao uso de substâncias. Na primeira vez? Não. Né? Então a gente ir pensando nisso, tá? Algumas compulsões, por exemplo, a pessoa bebe, fuma, aí vai colocando, isso tem gasto, a pessoa é compulsiva, aí ela vai consumindo, um dia ela olha para a conta dela, ela tá devendo, né? Olha. Muito dinheiro. Aí ela entra em desespero, faz uso da substância. Então, assim, não é uma coisa mágica, né? Eu falo para as pessoas, o suicídio não é no dia seguinte, é todo um processo, tem todo um desenvolvimento. É um longo tempo para aquilo ser criado. E a gente tem muita oportunidade de olhar para isso. O dependente químico, e qual é a diferença? Quando você usa porque eleva o seu estado de humor, né? Você fica eufórico, você tem sensações de relaxamento, você começa usando por isso. O que é a dependência química? Eu passo a usar, porque se eu não usar, eu vou ter tremores, eu vou ter sudorese. Eu começo a ter, né, todos os sintomas da abstinência. Então, o corpo já não vive sem aquilo. Nossa, olha. Então, as pessoas acham que a dependência química ela começa no fim. Não, ela começa muito antes. Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, quando eu falo muito tempo atrás, eu entrego a minha idade. Mas há muito tempo atrás, né, uma menininha de 6 anos, né, que ajudou a avó dela a descobrir que ela era dependente química. Como? Que a avó fazia o almoço, né, todo dia e tal. E aí um dia essa menininha chegou na casa dela e falou: nossa, avó, todo dia que você faz almoço, você abre uma latinha dessa cerveja? E aí a avó se tocou que há mais de 30 anos, todo dia ela bebia fazendo almoço. E aí ela foi buscar o atendimento, né? Eu queria aproveitar para falar um pouquinho, rapidamente, né, sobre o grupo de AA e NA que existe em Angra dos Reis. Ótimo, tá? com certeza. Para falar com vocês, fica na rua Coronel Carvalho, 189A, Centro, né? É o 3º andar. Em cima, a gente tem o AA no primeiro andar e no segundo a gente tem o NA. Então, as pessoas, né, eu acho que a gente precisa divulgar, falar um pouquinho desse espaço. Nós tínhamos anteriormente, né, há muitos anos atrás, toda uma campanha. Então, assim, para mim, como profissional de saúde mental, né, o primeiro passo
é o admitir. E eu acho que a gente precisa promover esses grupos, o AA e o NA, porque sem esse grupo a gente tem realmente muita dificuldade de trabalhar com dependente químico. Então, se você tem um dependente químico na sua família, se você é um dependente químico, né, que você possa se colocar disponível para fazer uma visita aos grupos, conhecer o grupo, né? Também tem a Pastoral da Sobriedade na Igreja Católica. Então, existem grupos de autoajuda. Então, essa de que, eu não tenho dinheiro, nem tudo é dinheiro, gente. Tem muitas frentes de trabalho, muita gente séria fazendo um trabalho muito importante sobre dependência química na cidade. Olha aqui, que fantástico, Luciana, essa questão. Então, para você hoje que busca, que realmente passa por esse grande desafio, gente, entendemos que residimos em uma cidade pequena, as pessoas às vezes ficam receosas de trazer um pouco mais o seu eu, né? O seu eu, aquela parte mais interna. E nesses grupos, Bruno, é importante você trazer isso, esses grupos, né? Eles prevêem exatamente isso, o sigilo. Olha só. Você pode ir lá, você pode dizer tudo, você pode ficar tranquilo. Saiu de lá, não sai nenhuma informação. É o grupo que eu vejo, assim, sabe? Que é um grupo, né, muitos anos, não só em Angra, mas assim, no Brasil inteiro, né? Assim como o CVV, são grupos muito sérios de um trabalho, né, robusto com dependência química. E as pessoas às vezes ficam pensando, gente, eu não vou porque eu tenho vergonha, fica com aquele receio. Pelo contrário, às vezes você vai, gente, eu não acredito que essa pessoa está aqui. Às vezes é uma pessoa até bem, é uma pessoa que... Então, essa questão... Porque somos todos iguais, no fundo, somos todos iguais, estamos todos, né, enfrentando uma batalha para conseguir viver. Então ali não tem, ali é uma questão de igualdade realmente. Está todo mundo ali voltado para a sobriedade, para a felicidade, para a estabilidade, para sair do vício. Então ninguém está ali para apontar ninguém. Luciana, você me deu uma grande ideia, viu? Isso é pauta de uma matéria aí pra gente trazer depois vamos pro Malha Fina, viu? Pode, né, se você com certeza, pra gente trazer o isso aí, pessoal do AA acompanhar. e do NA aqui. Isso, seria muito importante, com né? certeza. A gente ficaria muito grato. Com certeza pra gente trazer, porque são serviços essenciais, né? A gente identifica hoje que assim, as pessoas estão precisando, mesmo que algumas ainda não consigam identificar essa necessidade, mas é importante elas saberem que existe esse serviço, existe essa questão de recuperação, de suporte, né, para essas pessoas. Porque você tem a recuperação, o tratamento ambulatorial, né? E você tem o tratamento em clínicas, né? De internação. Angra hoje não temos uma clínica aqui, mas temos a possibilidade, assim como quando eu trabalhava na assistência, né, dessas internações acontecerem em outros, né, em outros municípios. Então a gente lembrar disso, né, e falar sobre o que é esse atendimento na clínica, o que é o atendimento ambulatorial, independência química, porque isso também é prevenção a suicídio, isso também é saúde mental, né? A gente tem que começar a falar e observar como a gente, né, é levado a acreditar que tá tudo bem beber todo final de semana. Questões financeiras, né? Nossa, é tão caro fazer tal coisa, mas quanto você gasta de bebida, de cigarro? Né? Uma vez, né, é comum na TCC a gente fazer isso, fazer um levantamento do histórico do paciente. E uma vez, né, eu fiz o levantamento com o paciente do quanto ele bebia, era só bebida alcoólica na época, depois outras drogas, mas assim, era bebida e cigarro. E ao longo de um ano, ele conseguiria comprar um carro. Olha a quantidade, então você vê, em um ano ele conseguiria comprar um carro. E eu lembro, na época era um Jeep Compass, Olha. Não era um carrinho popular, não. Uau! Era. Bacana. Porque se você colocar na ponta do lápis, você bebendo todos os dias, né? E fumando todos os dias, quanto é isso no final de um ano? As pessoas não têm essa noção, noção, né? Por isso que a gente fala né? que a terapia de evidência, a gente vai trazer para o seu real. Olha aqui, ó, é isso. Me fala mais ou menos, quanto custa isso? Vai, multiplica aí, multiplica por 4. Eu bebo só final de semana. Quanto é cerveja? Quanto custa isso? No sábado eu bebo R$200. Tá, R$200. Aí R$200 no sábado, R$200 no domingo, R$400. Né? 4 vezes 4 é R$6.600 no mês. Aí. Multiplica por 12. Olha aí. Você vai fazer uma belíssima viagem. Uma viagem que com certeza... Ou um tratamento muito bom em saúde mental. Olha que bacana. Então são escolhas. E a gente tem que olhar pra gente, porque às vezes é natural, a gente não vai acertar todos os passos, a gente erra. Mas o quanto antes você observar que você está tomando decisões nocivas para sua vida, mais fácil você sai disso. Então é trabalhar com essa noção de que, ei, olha para sua vida, como está indo? Será que você está indo em direção àquilo que você quer chegar, àquilo que você quer alcançar? Ou você tem uma meta e está indo em outra direção? Por ação ou por omissão? Por negligência, por negligência, para onde você está indo? Por inconsciência, por não poder olhar, porque a sociedade hoje
não te acolhe, não te direciona para você ter autoconhecimento. Muito pelo contrário. Pelo contrário, né? A sociedade hoje, Desinforma, né? ela desinforma, ela quer você, né, sem contato com você mesmo. Porque se você descobre a força que você tem, tudo que você pode produzir, imagina que mundo nós viveríamos. Então eu preciso, porque a gente não pode esquecer da questão mercadológica. Né? A indústria farmacêutica é uma das maiores indústrias mundiais, é a que mais vende. Fatura muito, Então, né? quanto mais eu vender remédio, a indústria, né? Agora não, por lei, as empresas, né, de bebidas alcoólicas não podem patrocinar. Patrocinavam times de futebol. Então a gente tem que ser mais esperto, né? A gente tem que Pensar acordar pra um vida, pouco pensar mais, um pouquinho e falar o que eu tô mantendo aqui? Meu dinheiro tá indo pra sustentar o quê? É muito mais amplo. E eu vou ganhar o quê no final? O que vai ficar pra mim, o que vai ficar pro outro, né? Isso aí. É amor próprio. Por que eu vou acabar com a minha vida trabalhando igual um condenado? Pego o final de semana e, pô, tô depositando quase R$2.000 por mês. Refletir sobre isso, Aí né? depois eu vou ter que pagar o psiquiatra. Pô, então assim, será que tá sendo um negócio? Será que não é hora de parar, de olhar pra si mesmo com um pouco de amor e dizer, cara, eu não tô indo em direção onde eu quero, eu preciso rever algumas coisas, né? É aquela questão, você pega até aqui, por exemplo, a cidade, né? A cidade hoje repleta de farmácias, né? O pessoal tá até brincando de mudar a rua do comércio pra rua da Bota tudo farmácia, ali, né? Por que tanta farmácia? Por quê, né? Por quê? Porque a população está adoecida. E nós somos o quê? Nós não temos nenhuma responsabilidade com isso? Será que nós não temos? Será que eu não poderia fazer algo para manter a minha saúde? Será que eu não poderia ser alguém, né, que não frequentasse tantas farmácias? De repente, a atividade física, de repente, né, diminuir consideravelmente o uso ou abster de usos de substâncias? Será que eu não poderia buscar outras coisas na minha vida? Com certeza. Ação sem desculpas, né? Agir sem desculpas, né? E hoje estamos chegando aqui ao fim de mais um programa do Rasca On. Hoje o Bruno aqui com vocês aqui, substituindo o Amaury. O Amaury já volta amanhã ou depois, né? Foi a viagem fazer um trabalho. Porém, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa Malha Fina aí, entrevistando o candidato a prefeito hoje, o Zé Augusto. Luciana, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Você vai vir aqui com a gente todas as quintas agora? Quintas de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. Isso. Com certeza, já vou lá marcar para poder também, porque é muita informação e é muito importante para a gente levar isso no nosso dia a dia, na nossa jornada, viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, queria agradecer muito. Um beijo para Mauri, né? Vamos estar juntos. E um prazer estar com você, Bruno, né? Era um projeto nosso, um dia poder, Sim. né? Fiquei muito feliz, agradecer muito a rádio. Muito obrigada, muito sucesso e podem contar sempre comigo. Muito obrigada. Um grande abraço para os nossos ouvintes. E é isso aí. Vamos dar continuidade aqui na Rasca Web aqui, finalizando mais um programa do Rasca 1. Já voltamos aqui com o programa Malha Fina. Um forte abraço para você. Vamos construir um excelente dia e continue com a gente na nossa programação. Lembrando que este programa do Rasca 1 hoje com a Luciana foi gravado e daqui a pouco já vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Um forte abraço e até daqui a pouco.